Projeto que amplia o período de licença paternidade pode ser votado na Câmara na próxima semana. A estimativa foi anunciada pelo relator do projeto, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. O projeto amplia os atuais 5 dias de licença para 30 dias de forma escalonada. Se aprovada, a lei entrará em vigor em 2027. A ampliação da licença paternidade foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E para repercutir esse tema, a gente vai conversar agora com a Taciela Cordeiro, que é juíza federal do trabalho e também titulada nona vara do trabalho lá do Rio de Janeiro. Taciela, muito bom dia, bem-vinda aqui, minha querida, à nossa programação. Bom dia, Taciela, é um prazer. obrigada, querida. Olha só, primeiro de tudo, né, o Supremo Tribunal traz essa determinação que o Congresso atualize essa legislação sobre a licença paternidade, que ainda é de apenas 5 dias. Na prática, o que significa essa decisão do ponto de vista jurídico e constitucional? Primeiro de tudo, há prazos limites também para essa atualização? E eu vi que eles falam sobre uma mudança, um prazo escalonado de 30 dias. O que significa exatamente isso? Bom, na verdade, o Supremo, esse prazo que foi dado ao Congresso, ele terminou em julho desse ano, né? Então, o Supremo novamente eh, determinou ao Congresso que decida que apresente uma regulamentação a respeito, né? Caso contrário, o Supremo terminará por decidir, por implementar esse prazo. O projeto que hoje está, como você colocou, com o relator Pedro Campos, ele prevê um escalonamento nessa ampliação da licença paternidade, né? Começaria em 2027 com 10 dias, aumentando 5 dias a cada ano, até atingir o limite de 30 dias até em 2031. Uhum. Olhando agora, Taciela, nesse momento, para o impacto disso, né? Qual que seria, o que a Constituição já prevê, em termos, primeiro de tudo, de igualdade entre homens e mulheres nessas responsabilidades sociais? Essa ampliação da licença maternidade é uma questão, agora, de justiça social ou de equilíbrio, né, de gênero, ou ainda ela é vista como uma política trabalhista de difícil execução, dada inclusive, como você muito bem mensurou, que a gente já tinha um prazo sido dado até o meio do ano e ainda não executado? Esse tema é extremamente relevante e muito importante, porque vivemos hoje, né, uma absoluta desigualdade de gênero ainda no país, né? As mulheres, apesar de serem mais educadas que os homens em todos os níveis, inclusive em níveis de pós-graduação, elas têm remunerações inferiores aos homens, né? E eu atribuo esse fato também à questão sociocultural que nós temos no país, do dever de cuidado, em regra, ficar com a mulher, né? As mulheres, e eu falo sobre mulheres economicamente ativas, elas acabam por despender o dobro do tempo de homens no cuidado. Então, existe uma lógica que acaba sendo perversa para a mulher, de que o cuidado ele é exclusivo da mulher. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse projeto de lei, porque ele tenta equilibrar esse estigma da parentalidade, porque a maternidade ela é central na vida da mulher e, obviamente, central no projeto profissional da mulher. E ela acaba sendo marginal na vida do homem. E é interessante que há estudos a respeito desse estigma da parentalidade, que a maternidade ela acaba sendo um ônus na vida da mulher. Não é? A mulher que é mãe, ela é vista com cuidado pelo ecossistema do trabalho, porque é alguém que provavelmente vai precisar se ausentar para cuidar dos filhos, né? Uma pessoa que passa a ser vista, a mulher passa a ser vista como alguém que eventualmente vai trazer problemas para as relações de trabalho. Enquanto que a paternidade, para o homem, ela é vista como um bônus. O homem é visto como alguém mais responsável, mais comprometido com o trabalho, quando ele é pai. Então, Uhum. eu vejo essa medida como mais um instrumento nessa busca de garantir essa igualdade, porque embora prevista na Constituição da República, né, a igualdade entre todos, né, então, obviamente, entre homens e mulheres, é, essas estruturas socioculturais impedem, de fato, o avanço da mulher no mercado de trabalho, inclusive. Uhum. Agora, a gente tem uma previsão aqui nessa proposta de que parte do custeio seja assumido pelo INSS. Essa transição, doutora, ela é juridicamente viável ou há risco?
de judicialização sobre quem deve arcar com os custos? Bom, isso vai depender do projeto de lei que vai ser aprovado, né. Pelo que eu, li, o próprio projeto, o relator Pedro Campos disse que o projeto prevê, na verdade, que todo o custeio seja feito pelo regime geral de previdência social, né, sem repasse desse encargo às empresas, e, há uma estimativa de impacto fiscal no valor de 2,2 bilhões no primeiro ano, chegando a 6,5 bilhões no último ano, que, segundo o relator, não seria algo grave, dentro do orçamento da Previdência Social. Uhum. E ainda assim há um custo, né, envolvido em relação a Sem isso. Realmente dúvida. ele fala que o impacto é menor, né, do que era previsto antes, mas que ele ainda exige um impacto nessa situação. Na sua visão, doutor, isso pode... Como que a gente pode equilibrar, né, no ponto de vista de avanço social com essa responsabilidade, né, fiscal e sustentabilidade do sistema financeiro? Porque, afinal de contas, são duas urgências que a gente tem, né, tanto na frente fiscal como também na frente dessa questão social. Sim, sem dúvida. Eu acredito muito que isso precisa ser debatido, né, no Congresso, eh, mas com olhos bem atentos a essa necessidade realmente de transformação cultural que Uhum. o nosso país exige, assim. Eu acredito que esse é um tema extremamente sensível. As mulheres hoje entraram, eu costumo dizer que abriram-se as portas do mercado de trabalho para a mulher, mas não se abriram as portas de casa para os homens, né. Então, é é preciso que essa transformação ela impacta a família diretamente, né, a criação das nossas crianças, a organização familiar. Então é um tema extremamente importante e eu acredito que deve ser prioridade realmente no nosso orçamento. Uhum. Agora, do ponto de vista de relação trabalhista, como que as empresas devem se preparar agora, doutora, em relação a uma eventual ampliação de custo trabalhista? Essa mudança pode gerar impactos de produtividade, por exemplo, ou de planejamento também de equipes, especialmente de pequenas e médias empresas? Bom, eu acredito que toda transformação, toda mudança, ela traz impactos positivos e negativos, né. Como, na minha visão, essa alteração, ela traz muito mais impactos positivos do que negativos. Existe um tempo, né, da vacatio legis, assim, a previsão é que isso aconteceria em 2027, então haveria todo esse tempo para as empresas se adaptarem a eventuais transformações, não é. Então eu vejo, assim, que não vejo como algo grave dentro do de uma organização empresarial. Embora, como bem pontuado para você, né, por você, eh, as micro e pequenas empresas são os maiores empregadores do país, né, então realmente pode ter um impacto, porque muitas empresas têm um trabalhador somente, né, enfim. Mas como eu disse, eu acredito muito no impacto positivo dessa medida. Perfeito. Quero muito agradecer pelo seu tempo aqui conosco. Conversamos com a Taciela Cordeiro, que é juíza federal do trabalho e titular também da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Querida, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para você e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço, uma ótima sexta-feira para todos. Até mais.